porque eu entrei em choque com o relativismo, né, que é proposto na antropologia, porque você vai conhecer a cultura, então tudo é relativo. Os professores já começam... Ora, que bom tê-los de volta. Como sempre, a rima é pobre, eu sei. Mas os entrevistados aqui são extrasensoriais. E a de hoje, então, olha, eu nunca ouvi alguém que gosta tanto de estudar. Se eu pudesse falar, ela vai se formar um dia em estudar. Está sempre lendo, está sempre estudando, é inteligente. Contadora, antropóloga, psicóloga, pós-graduação em ciência da informação, curso de teologia, curso de aconselhamento bíblico. Mas se eu pudesse falar sobre essa pessoa, a coisa que mais me chama a atenção dela foi assim, a capacidade que ela teve de realmente achar um marido maravilhoso. É um cara incrível. E eu queria que você, Ranuzzi, fale sobre o seu marido. É verdade que ele é assim maravilhoso? Bom, primeiro, gente, é bom estar aqui, nesse lugar. Não, mas fala. Seu marido, ele é muito inteligente, é isso mesmo? É mesmo. Não, fale mais sobre isso. Ele é muito inteligente, ele é muito sensível, ele é muito... Tô gostando, vai. Ele consegue organizar bem as minhas ideias. E também, eu estou muito nervosa de estar aqui na frente dele. Não tem porque estar nervosa, simplesmente porque eu vou virar sua vida ao avesso. Exatamente, eu sei disso. Bom, eu tenho que esclarecer uma coisa para você. Marido e esposa. Então, se por acaso ela falou alguma coisa que eu não gosto, parei o podcast, porque o podcast é meu, aqui só rola o que eu quero, tá bom? Ou então ele vai editar, e vai cortar, vai limar. É isso. Dona Ranúzia, a senhora nasceu onde? Rio de Janeiro, São Gonçalo, de Rio de Janeiro. São Gonçalo é Rio de Janeiro? É. Chique, antigamente não era não. Não, era estado do Rio de Janeiro. Niterói era estado do Rio de Janeiro. Agora, eu nasci em Niterói, Cabo Frio, né? Eu sou uma menina da praia. Não. Como assim Niterói, Cabo Frio? Eu nasci em Cabo Frio, não. É Niterói mesmo. Lua de Mel que foi em Cabo Frio. É, tá fazendo Começou o barraco. Eu tô fazendo confusão, gente. Vamos lá, repetindo. Tá. Eu sou de Niterói, fui para Niterói para nascer só. Minha mãe não tinha hospital lá em São Gonçalo. Foi para Niterói para você nascer. E me levou junto com ela, que eu estava na barriga dela, né? Aí chegamos lá, ela me teve e voltamos para São Gonçalo. Mas eu sou registrado em São Gonçalo mesmo. Uhum. E como é que era? Claro. Como eram os seus pais? Meus pais são do Rio. Meus pais Seus também pais? são do Rio de Janeiro, entendeu? Os dois são ali daquela região. Seu pai nasceu em Niterói também? Não, eu acho que é Rio Bonito, se eu não me engano. Por coincidência. Eu nasci bonito. Ele nasceu em Rio Bonito. Rio Bonito. Mas o bonito sou eu. Ele também era bonito. Ah, que lindo. E minha mãe nasceu em Maricá. Também, praia também. Bem na praia. Então por isso você gosta de praia. É por isso que eu gosto de praia. Amo praia. Mas como é que era a sua família quando criança? Minha família, gente, era família normal, mas nem tanto, né? O meu pai sempre gostou de cantar, né? De ópera e tudo, e que sempre cantou dentro de casa. É uma família simples do Rio de Janeiro, né? A família de São Gonçalo. Minha mãe, uma mulher sempre trabalhadora, de origem pobre, né? Os dois de origem bem pobre, mas a minha mãe um pouquinho mais pobre, a origem dela. Mas era lugar de cantar, lugar de rir. Minha família também gosta muito de rir. Até hoje, né? Nós gostamos de rir, de contar piadas e tudo. É uma família muito leve, assim. Um lugar muito leve para se viver. E me estimulou a dançar, né? Meu pai gostava de falar que eu ia ser uma bailarina, porque ele achava desde os 5 anos, quando eu fiz meu primeiro aniversarinho com festa, né? Eu lembro dele falar, assim, comentar, e ele falar também que gostaria que a filha dançasse, que a filha fosse uma bailarina e tudo. Nunca cheguei a ser, mas dancei um pouquinho depois. Mas é estranho, né? Um crente querer que a filha seja bailarina. Pois é. Mas não tinha isso, não. A gente não tinha esse problema. Como não tinha? Antigamente, crente não dançava, nem eu. Mas na minha casa não tinha esse problema, não. Tinha, não? Não, porque tudo era arte, né? Tudo era arte. A arte já estava na gente. Então, a gente cria que Deus deu essa arte para a gente. Então, cantar, dançar, ser feliz, cantar, tudo tinha a ver, contar piada.
E meu pai era muito inteligente, né? Um homem muito perspicaz, muito além do tempo. Muitos chamavam de louco e outros achavam que ele era uma pessoa normal e outros não gostavam dele mesmo. Né? Os que achavam ele louco, achavam ele interessante até, curioso o jeito dele falar, dele se referir à vida e tudo. E ele sempre pensava em coisas que ninguém estava pensando. Então, por isso a gente não achava estranho as propostas que ele fazia para a gente assim, de arte. Né? Eu trabalhei no teatro também depois, aqui em Brasília já, com ele. Das 3 irmãs, você foi a primeira? Sou a primeira, sou a mais velha, 5 anos de diferença para do meio. Mais experiente, com certeza. Com certeza, mais experiente, mais bonita, mais tudo. Com certeza. E você veio para Brasília aos 12? Eu vim para Brasília aos 12, porque meu pai saiu da Marinha Mercante, lá no Rio de Janeiro, Lloyd Brasileiro, que é o lugar onde ele trabalhava, e aí ele viajava muito. Viemos para Brasília, ele veio para o Ministério das Comunicações. Eu estava com 12, minhas outras irmãs 8 e 5, mais ou menos. E a gente veio para Brasília, a turma. E você começou a trabalhar... já começou a trabalhar aqui em Brasília, já mocinha... Minha mãe me botou para trabalhar com 17 anos. Lá em casa não tinha esse negócio, não. Era mulher, tinha que trabalhar... Ah, não, é menina, tem que esperar um pouquinho. Não tem nada disso. Você tem que estudar, trabalhar. Então, já com 17 anos, já comecei a trabalhar aqui em Brasília. Trabalhei no Jornal de Brasília, não é no Correio, no Jornal de Brasília, vendendo espaço de anúncio. Vendeu muito? Não, nada. Nenhum. Eu não sabia vender. Casei com o vendedor por isso, né? Porque o vendedor aqui é você. Mas você ficou quanto tempo lá? Lá, você fala no Rio? Não, no Jornal de Brasília. Não. Deve ter ficado nem 6 meses. Não vendia nada, né? E como é que foi, assim, filho de crente, não necessariamente crentinho é? Não é não. Não Mas é mesmo. Como é que foi para você? Para mim foi o seguinte, eu nasci numa casa cristã, então todo mundo falava do evangelho, a gente ia para a igreja lá no Rio, já era presbiteriana lá no Rio, embora meus pais eram congregacionais antes de se conhecerem. Antes de se conhecerem, não, antes de me terem, né? Mas a gente frequentava a igreja presbiteriana, e lá a gente aprendeu. Eu cresci em escola dominical, eu cantava em coral, né? Minha mãe me botou no coral, meus pais me colocaram no coral aos 9 anos, no coral de adulto, eu cantava já. Ao invés de colocarem na primeira voz, me colocaram no contralto. Isso não se faz, tá? Criança, você tem que colocar sempre na primeira voz, né? Porque senão ela depois engrossa a voz, como eu engrossei a minha, né, gente? O negócio ficou feio. Quando eu acordo, como diz o João, parece que eu sou um barítono profundo. Um baixo profundo. Então, a gente cantava e tudo. Então, a igreja formou muito o meu caráter, a palavra de Deus e tudo, mas eu não era convertida mesmo. Eu tive uma conversão aos 15 anos. O Senhor realmente, o Espírito Santo me convenceu e me chamou mesmo para trabalhar, para viver para Ele, né? E houve alguma coisa assim especial que aconteceu para você dar um clique e pensar nisso? Nessa fase, nós tínhamos um grupo, foi aqui já em Brasília, né? Estava com 15 anos, um grupo do Palavra da Vida, não tenho certeza, que veio a Brasília fazer algumas palestras. E eu fui como jovem participar, achei ótimo. E uma coisa que me chamou a atenção na pregação foi que o pastor lá que estava liderando, ele falou assim, que a gente precisava, o jovem precisava se decidir. Não era porque os pais eram crentes, não é porque a família era crente que ele era um crentinho. Então, ele começou a falar sobre a palavra de Deus, que me tocou muito, principalmente versículos em Mateus, que fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso sempre me chamou a atenção, que eu não estava buscando a Deus, em primeiro lugar. Eu estava vivendo a vida, né, de adolescente. E ali Deus começou a me chamar e eu já comecei a trabalhar na minha igreja aqui em Brasília, na Presbiteriana da Alvorada, em evangelismo. E aquilo foi aprofundando em mim a necessidade de servir ao Senhor, servir à igreja e realmente amar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino dele, né? E violão veio nessa época também. Você estudou formalmente o violão? Formalmente, sim, né? Não sei se eu posso dizer que é formalmente, porque ali no Colégio da Asa Norte, que tem até hoje, se eu não me engano, tinha um professor que ensinava violão.
E ele falou, gente, quem quiser aprender, vem para cá, traz o violãozinho e nós vamos aprender. E a primeira música que eu toquei com o grupo, né, foi Pavão Misterioso, no Teatro Nacional. Eu acho que foi na sala menor lá do Teatro Nacional. E aí eu me empolguei e comecei a tocar na igreja também, né? E todo mundo chamava, Ranúzio, vem para a reunião, mas traz o violão. E aí eu vinha com o violãozinho, tocava tudo quanto é música, porque eu aprendi o básico, né? A escala básica mesmo. Então, de dó a si, eu sabia tudo. Se ele estivesse ali dentro, eu tocava, né? Mas eu não sabia fazer não sabia fazer aranha, né, que eu falo, né? Não sabia fazer aquelas notas diferentes, não. Era tudo ali dentro e eu tocava tudo. Aprendi. E aí aconteceu o ápice da sua vida. Você casou com o João Inácio. Casei com o João Inácio. Que coisa, hein? Foi muito legal. Quanto tempo isso? 40? Muito desafiador. 40? Quanto tempo? 44 anos agora em dezembro, gente. 44 anos. 40, não, desculpa, 42 anos, gente. Eu já estou. 42 anos. Ele está sabendo mais do que eu, viu? Não, que para mim era 40. Vamos fazer 42 anos em dezembro. 42? Dia 3 de dezembro. Nossa, muito tempo. 2 filhos? Pois é, temos o Matheus, né, que está com 40 anos, o Lucas, que está com 39. 40, não podia ter casado a 40, né? Pois é, estava estranho, né? Aí a gente teria que explicar algumas coisas. Mas temos 2 netinhos também, né? 2 netos maravilhosos, a Melissa e o Daniel. 2 pedacinhos de felicidade. 2 pedacinhos de felicidade, como o João diz, né? E 2 noras maravilhosas que amamos demais, como nossas filhas também. Tá, mas esse papo todo é só para a gente começar a falar de coisas realmente que as pessoas querem ouvir. Há um conflito sobre formação acadêmica, você se especializou nisso, em ajudar pessoas a escolher sua formação acadêmica. Uhum. E há um conflito eterno entre assim, o que você quando crescer e aquilo que Deus quer que seja desde criança e não só quando crescer. Mas antes de chegar lá, deixa eu entender um pouco mais a tua formação acadêmica aqui. Primeiro, você estudou ciências contábeis. Pois é, né? Por quê? Porque era o que dava dinheiro, teoricamente, para passar nos concursos também. Então, minha mãe, que era contadora, formada em contabilidade, né? Então, a mamãe falou, se quiser passar, se quiser se colocar num concurso melhor... Acho que ela nem falava muito em concurso, mas a gente já fazia concurso na época, né? Oficialmente, o concurso não começou nessa época. Mas eu fiz contabilidade, eu estou tentando lembrar aqui, em 77, na UNB, né? Eu fiz ciências contábeis. Então, ali não tinha ainda concurso oficialmente. Mas era uma coisa que me ajudou quando eu fiz o concurso. Em 81, eu já fiz um concurso pela Caixa Econômica, né? E a ciência contábil me ajudou muito. Eu fiz 3 concursos na época, né? Então, contabilidade era o que havia de prático, de objetivo, e eu gostava também. É uma matemática básica, né? Então, não tinha muita coisa. Mesmo assim, cálculo 1, eu apanhei. Tivemos que criar uma outra turma, a UNB teve que criar uma outra turma, porque o pessoal de contabilidade não dava conta de cálculo 1. Era uma matéria super difícil. Mas era uma matéria legal, que foi útil, né? O tempo que eu tive na Caixa foi muito bom. Mas tinha alguma coisa que eu gostaria de ter feito, assim, academicamente falando, naquela época? Ou não, vamos fazer contabilidade e tá bom? Eu queria viajar. Eu sempre quis viajar. Eu queria, na época, tinha uma... Na Igreja Presbiteriana da Alvorada, tinha uma irmã que ela trabalhava com os cristãos messiânicos. Eu queria ir para lá. Na época, eu já estava pensando em fazer contabilidade, eu já estava fazendo contabilidade, eu acho. E ela falou, por que você não quer ser contadora lá da nossa missão lá e tal? Eu fiquei tentada, sabe, de ir para São Paulo na época, assim, mas eu não tinha uma vontade específica. Minha mãe ajudou, me ajudou a pensar sobre o que eu tinha que fazer, o primeiro curso, né? Eu não sabia que eu ia fazer tantos cursos, mas o primeiro foi minha mãe. Eu só listei alguns, né? Você listou alguns, eu já fiz alguns. Mas, assim, em termos gerais, você listou certo, não estava faltando muita coisa, não. Não, mas então, assim, contabilidade se satisfazia como pessoa? Naquele momento, sim. Eu não tinha muitos interesses, assim, não. Porque era prático. Minha mãe era prática, uma mulher prática, objetiva. Ela chegou em Brasília, ela foi estudar,
ainda, né? Minha mãe chegou com primário praticamente em Brasília e foi atrás, correu atrás. Então, minha mãe era batalhadora e era estudante também. Ela gostava de estudar e de trabalhar. Então, ela ensinou isso pra gente. Então, a gente não tem aquela coisa, eu gostaria de ser... Não tinha. Nessa época, não tinha mesmo, não. Agora, depois, mais velha, já casada, aí eu quis fazer antropologia. E de onde surgiu esse desejo de fazer antropologia? Por que antropologia? Porque eu sempre me interessei pelas culturas, né? Embora eu tenha tido um choque logo no início do curso na UNB. Né? E na época eu ouvia falar de missionários. Minha mãe era uma pessoa que mandava cartinhas para missionário, fazia visitas a missionários, mandava ofertas para missionários. Então, assim, ela estimulou a gente a gostar das outras culturas também. Meu pai, como ele viajava muito também, né? Ele contava como é que eram os costumes, usos e costumes na Alemanha, na Inglaterra, aonde ele ia, e quando ele voltava ele contava uma história. Então eu acho que isso estimulou, pensando agora, bem agora mesmo, que talvez tenha sido isso que me fez gostar da antropologia. E o pastor Ronaldo Lidório, na época, ele falava um pouco, né? Eu conhecia um pouco o trabalho dele, e ele falou que a antropologia era uma coisa assim que abria um universo para a gente ajudar os missionários. Então, quando eu entrei na antropologia, eu já tinha essa vontade. E os livros do Franz Schaeffer, porque o Franz Schaeffer, engraçado, eu entendia que Franz Schaeffer falava sobre isso, sobre a gente ajudar as pessoas dentro das culturas dela. Né? Que essa coisa supracultural que Cristo que o Evangelho pode ajudar qualquer cultura. Então, eu creio que, quando eu fui fazer antropologia, eu estava com isso em mente, sempre estive com isso em mente, mas na antropologia especificamente, não na UNB. Tá, mas esse era o desejo. E a prática? Como foi fazer antropologia na Foi horrível. Universidade de Brasília? Foi muito ruim, porque no início, né, principalmente, porque eu entrei em choque com o relativismo, né, que é proposto na antropologia, porque você vai conhecer a cultura, então tudo é relativo. Os professores já começam falando, olha, se você quer ser um antropólogo, você tem que ser um relativista, você tem que aceitar o relativismo da cultura, porque a verdade daquela cultura está nela mesma. Então você não pode chegar a impor alguma coisa de fora, né? Porque aquela cultura sabe o que é melhor para ela. Então isso, para mim, eu acho que você lembra que eu entrei em crise. Um dia que eu cheguei em... Lembro. O Zé vai lembrar dessa nossa frase. Lembro. Pois é. Cheguei em casa, entrei em convulsão mental, chorei muito, porque falei, gente, o que eu estou fazendo na UNB, estudando isso, que vai contra a minha fé? Jamais o absoluto de Deus pode ser aceito ali, né, nas ciências sociais, principalmente na antropologia. É uma ciência do antro, a gente fala assim, é uma ciência do antro mesmo, porque ali acontecem coisas difíceis do aluno que é um pouco mais conservador, ou um cristão, ou mesmo não cristão, ele passa uma luta ali dentro, né? Mas todo estudo humano não vai passar por isso? Vai, mas ali eu acho que é muito mais confrontador. A antropologia, as ciências sociais em geral, as ciências humanas, elas estão mais ou menos equilibradas nesses conceitos, né? Humanistas e tudo, todos eles. Mas a antropologia ela é muito forte, porque assim, exatamente por conta do peso do relativismo cultural, você não pode dizer sobre absolutos do certo ou do errado. Porque aquela cultura, aquilo é certo para ela, aquilo é errado para ela, eu não posso criticar. Como uma antropóloga, como uma pesquisadora, como uma estudante das culturas, eu não posso. Então, foi muito difícil por isso, porque eu fiquei meio engessada. Eu fiz o curso todo, gostei demais, depois eu entendi por que eu tinha feito esse curso realmente, porque eu vinha trabalhar depois com antropologia de uma forma mais prática, mas... é difícil. Deixa eu exprimir um pouquinho o antropólogo aqui. Gente, eu estava com medo disso. Exatamente. Ele ia fazer perguntas que a gente não combinou nada. Tá, então vamos lá. Porque qualquer estudo que não seja teológico, e não é de toda a faculdade teológica, tem muita faculdade teológica que não afirma Deus como absoluto. Sim, como centro, né? Como centro. Ou a palavra dele. Então, qualquer estudo que qualquer aluno for fazer, ele vai passar por essa visão de que, num certo sentido, todas as realidades têm várias faces.
Certo. Eu estou vendo um microfone. Eu estou vendo o microfone por um ângulo e você está olhando esse meu microfone por um outro ângulo. Portanto, do ponto de vista dessas pessoas, há duas realidades. E essa é uma das bases, estou assim, dando uma voada geral e bem rasteiro, da visão dual das coisas. Ou seja, você não pode dizer que uma coisa é aquela porque há várias pessoas olhando o mesmo fenômeno de um mesmo jeito. Nesse sentido, então, nenhum cristão poderia estudar qualquer coisa que não fosse teologia, pelo que você está dizendo para mim. Porque se estudar no UNB, aquilo te confrontou porque as pessoas pensam que há várias visões para um mesmo fenômeno, então um cristão nunca pode estudar nada que não seja... O que acontece? Vou ver se eu consigo te responder de uma forma mais... Faz favor. Mas, vamos dizer assim, eu nem sei. O seguinte, o fenômeno, você usou essa palavra aí, que é a palavra importante dentro das ciências sociais e da antropologia especificamente também. Fenômenos. Quando você estuda um fenômeno pelo fenômeno, que a sua avaliação crítica é exatamente o próprio fenômeno, você não sai dali, você fica ali. Ó. O fenômeno aconteceu, é uma realidade, ninguém pode contestar. É isso, é assim que a antropologia vê. Né? Então, é um fenômeno que acontece naquela cultura. Então, eu tenho que ter realmente um olhar neutro, um olhar distanciado. Inclusive, se eu quiser entender aquela cultura, eu vou ter que me aproximar daquela cultura, etnograficamente, como se fala, né? Você tem que entrar lá naquela cultura e saber como funciona. Então, mas o cristão tem um parâmetro. Esse parâmetro não é a própria cultura. Não pode ser. Porque senão a gente realmente não consegue aplicar o evangelho nas culturas. Por isso que o evangelho é supracultural. Cristo veio na cultura dele, né, judaica, e ele agiu dentro daquela cultura, mas ele vinha trazendo a palavra do Pai. E aquilo que era errado na cultura, ou aquilo que estava em desacordo com o Pai, com Deus, ele criticava. Então ele não foi assim, o pessoal fala, mas tá vendo? Cristo se encarnou, ele agora está dentro da nossa cultura, ele é um dos nossos. Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade, e nem a de vocês, eu vim fazer a vontade do Pai. Então, quando eu olho para a cultura, mesmo eu sendo uma antropóloga, mas eu sendo cristã, eu não posso ter uma visão assim, eu vou me aproximar do fenômeno e não vou ser crítica, eu tenho que ser crítica. Porque aquele fenômeno em relação a Deus, a cultura da eternidade, a cultura de Deus, teológica, né, ou teocêntrica, ela tem que ser conforme os parâmetros de Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você me corrige se eu estiver errado. Então, o problema não seria a antropologia como uma ferramenta em si de análise social. Não. Seria porque você não permite que eu dê um atributo pelo meio do qual eu possa julgar aquelas coisas. É isso? Ou seja, eu não posso usar um parâmetro fixo, as coisas a partir da Bíblia. Sim. O problema é esse. Mas isso aí, você falou uma coisa e eu vou até aproveitar o que você falou. Existe mesmo um problema. Isso vai ser sempre um conflito de visões, de cosmovisões. Então, realmente não tem saída se eu quero achar que a antropologia por si só já resolve o problema. Eu nunca vou conseguir, eu como cristão nunca vou conseguir. Mas tem muitos que conseguem, na visão fenomenológica, existencial, como depois eu estudei também, eu fiz o curso de pós-graduação em psicologia, fenomenologia e humanismo. Então, dentro da psicologia, eu fiz essa visão, vamos dizer assim, da psique humana, inclusive, né? Tive essa visão da psique humana, uma visão relativista, né, da psique humana. Não tem problema, se a pessoa não é cristã, ela não vai ter problema com a antropologia. Não, olha só, eu lembro que uma vez... Ela vai usar a antropologia do jeito que ela quer, entendeu? Uma vez eu peguei um livro seu do Lévi-Strauss. Um antropólogo francês, né? Se não me engano. O nome só pode ser. Lévi-Strauss só pode ser. E eu fiquei lendo de tarde em casa e eu falei, gente, foi ali que eu cunhei aquela frase de brincadeira que eu ficava mexendo com ela, dizer que assim, antropologia é a arte de falar difícil para que poucos entendam. É natural, toda ciência ele vai codificar, vai parametrizar aquela informação, aquele conhecimento com seu vocabulário. Os seus códigos, né? Os seus códigos. Isso fica bonito. Isso te põe dentro de uma casta, dentro de um grupo seleto que só pensa. Mas eu falo, gente, é óbvio do que ele está dizendo aqui, porque ele usou todo esse linguajar. Então, mas eu te pergunto, o que te trouxe conflito foi... Porque eu lembro que você disse para mim na época... Quer dizer, agora eu sou um entrevistador privilegiado, que eu estava com ela durante esse período. Então,
Eu fico questionando se o que te causou mais conflito foi a reação que você teve de alguns professores. Porque você teve um professor que mandou você parar, não foi isso? Teve. Como é que foi isso? Foi bem interessante. Bom, alguns professores, como eles são, como você falou, dentro de uma casta, né, uma casta antropológica, do conhecimento antropológico, eles se acham, né, e são muito bons também. Tem muitos professores que realmente eles conhecem muito. Eles viajaram, eles estudaram, fizeram pós, entendeu? Doutorado. São pessoas com conhecimento muito profundo da teoria da antropologia, dos teóricos da antropologia. Então, realmente, a gente tem que tirar o chapéu, realmente. Só que dentro da UNB, ou dentro das faculdades em geral, né, das universidades, você precisa respeitar esse código. E eu acho que eu não respeitava esse código. Uhum. Eles queriam que eu respeitasse e eu não respeitava. A coisa começou a fazer sentido, então. Não, eu não respeitava por uma coisa simples, porque eu não me enquadrava ali. Uhum. Simplesmente eu não era aceita já. Desde de início eu acho que eu fui rejeitada. Porque quem é cristão verdadeiro, ou quem busca fazer a vontade de Deus e dá realmente o testemunho correto, ele vai ser rejeitado naturalmente. A Bíblia já fala isso. Então, assim, eu não tinha aquela linguagem. E uma vez, essa aí foi a vez, não foi a derradeira, mas foi uma vez importante de choque que eu tive lá com os professores, com um professor, foi que quando ele pediu para eu fazer um trabalho falando sobre uma questão de racismo nos Estados Unidos, eu acho que o assunto era esse. Hoje eu nunca mais achei o artigo que eu escrevi. E eu usei a Bíblia como parâmetro. Eu não usei os pensadores da antropologia. E aí ele me chamou, ele nem leu meu texto em sala, porque parece que ele estava lendo os textos dos alunos, eu e um outro rapaz, mas esse rapaz eu acho que era por outro motivo. E ele me chamou na sala dele e falou assim, olha, você devia sair da UNB. Por que você está fazendo antropologia? Aqui nós não podemos determinar o que as pessoas pensam. E quase eu que não sabia, era bobinha ali naquela hora, né, podia ter falado, mas é o que vocês fazem. Né? Vocês querem cooptar nossas mentes e nosso raciocínio todo para essa questão, e eu não me enquadro. Só que na época eu fui provocada com aquilo que ele falou, e eu falei, agora que eu continuo na UNB. Eu não falei nada para ele, eu falei, tá bom, professor, ok, mas continuei estudando, óbvio que eu não ia sair, já estava estudando, estava gostando do curso, embora tivesse esses problemas, esses conflitos internos, né? Mas foi basicamente isso. E uma outra professora, quando eu fui fazer a pós-graduação, você vê, eu gostava de antropologia, porque eu fui tentar fazer uma pós-graduação, mestrado em antropologia, passei nas provas lá, que era em inglês, né, na prova para ser aceita no curso, no mestrado, mas a professora não me queria. Ela falou assim, eu não quero aluno parcial. Parcial que eu falo, até parcial nesse sentido também, mas parcial, de tempo parcial, né? Eu quero aluno de dedicação integral. Mas ela já não gostava de mim. Ela já tinha me reprovado, quase me reprovou numa outra matéria. Mas eu acho que ela não reprovou, não, porque ela falou assim: se eu reprovar, ela vai estar aqui semestre que vem de novo. Chata! Ela não me reprovou, passou, mas quando ela me viu de novo no mestrado, ela falou: não é possível. Aí ela abriu o jogo. Ela falou assim: não, precisa vir mais não. Porque eu falei: professora, eu vou ter que sair porque está difícil. Ela falou: que bom. Ela não falou Deus te abençoe porque ela não acreditava em Deus. Ela era ateia. Uhum. Não, mas ao mesmo tempo que eu provoco fazendo essas considerações, eu sei que todo mundo fala assim, você tem que ter uma mente aberta para pensar como eu quero que você pense. Não é que eu quero que você pense, é como essa cadeira aqui, essa academia, esse espaço pensa. É um espaço para você pensar dessa maneira. Não é tão aberto assim como as pessoas dizem que é. Mas eu acho que como ferramenta não há dificuldade com que um ser humano, um cristão se muna daquelas ferramentas para a vida. Hoje eu entendo isso. Quer dizer, hoje não, mas há uns... Eu formei em 92 antropologia. Eu acho que uns 5, 6 anos depois a minha mente foi abrindo. Exatamente por quê? Porque eu pude usar a antropologia, o conhecimento, para poder ajudar missionários que têm choque cultural quando chegam lá, que os filhos na terceira cultura sentem e sofrem também quando eles voltam para cá, né? Para a base, para o Brasil ou para o seu país de origem. Então, assim, hoje eu tenho um conhecimento que ajuda muito eu entender o missionário e não julgá-lo
e não contestá-lo. E entender a cultura também em que ele está inserido. Então, hoje eu consigo, se eu precisar conversar sobre isso, eu não vou ter nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Mas na época foi muito difícil, porque eu estava dentro de uma caixinha mesmo. Naquele primeiro momento eu estava mesmo numa caixinha. Como diria meu pai falava assim, estava pensando em bloco, só pensava aqui. Em bloco não, ele falava assim, com a viseira, né? Que ele falava que a gente, quando não vê, a gente tinha que ter aquela viseira do burro lá, né? Só vai num caminhozinho. Eu estava mais ou menos assim quando eu comecei na antropologia. Mas a mente abriu muito para essas perspectivas culturais e como que o evangelho tem que ser levado para elas. Dentro daquele conhecimento, daquela cultura, daquela forma de viver, dos comportamentos culturais, né? Porque, dando a viagem, antes da gente falar dos próximos pontos, uma coisa que me incomoda, num certo sentido, é muito dos comportamentos de muitas igrejas e muitas linhas teológicas hoje, que é quase como se falasse assim, cuidado com o mundo é mau, você não pode estar no mundo, e tudo isso é certo. Mas Jesus orou para que o Senhor nos livrasse do mal, não que nos tirasse do mundo. Quando eu pego Daniel... Cara, Daniel estava dentro da Babilônia, não era qualquer lugar. Exatamente. Quando eu pego Moisés estava dentro da casa de Faraó. Uhum. Quando o José do Egito estava dentro da casa do Patifar. Do Patifa. Do Patifas. Então fala assim, e ele estava lá aprendendo a ciência e os costumes do povo. Sim. E Deus foi, no devido tempo, foi purificando aquilo ali, foi botando as coisas no devido lugar. Isso. Então, eu falo assim, quando eu começo a demonizar as ciências humanas, colocar assim como antropologia, psicologia, sociologia, comunicação, enfim, todo estudo humano, eu fico preocupado, porque eu falo assim, então eu vou estudar o quê? Teologia? À luz de quem? Uhum. Sem dúvida, ainda tem isso também, né? Porque na verdade são sempre conhecimentos humanos que alguém sistematizou. Para isso a gente tem teologia. Nós temos até teologia sistemática. Porque é uma sistematização para que você compreenda um todo. Exato, Então você abrir mão desses conhecimentos somente porque eles te confrontam, talvez seja uma visão pequena, não? É pequeno, mas é também... alguma coisa se aproveita também disso, né, desse pensamento. Porque quando Daniel, por exemplo, foi lá, ficou lá no reino da Babilônia, ele não provou daquela comida, das iguarias lá do rei. Ele também soube separar. Moisés também. Então, assim, José também. José, ele até parece que José se vestia como um egípcio, né? Mas ele sabia separar. Ele era do povo de Deus. Ele sabia que ele era do povo de Deus. Então, o difícil que eu acho para o cristão... Por que o cristão chega e fala isso que você falou? Eu não quero, que é do mundo, eu não vou fazer, não vou lá, porque não sei o quê. Porque medo de se contaminar. Medo de não conseguir voltar. Eu falo que é um medo de não saber lidar. Quem garante que ele, estando no gueto que ele está, ele não vai ser contaminado? Não garante. Não garante. Mas exatamente essa santificação que Deus faz na gente, opera por meio do Espírito Santo, no cristão, é exatamente a separação. Então existe sim uma separação. Quando uma pessoa como o Petrecelli ou outros vão para uma cultura diferente, ele já vai munido com esse conhecimento teológico, o conhecimento profundo da palavra, e a vida dele pertence a Deus, não pertence mais a ele. Então ele vai para a cultura com um propósito, ele não entra lá sem armadura. Se ele entrar lá sem armadura, ele vai ser consumido por aquilo. Então, realmente, quem garante? Eu concordo com você, ninguém garante nada, né? Mas ajuda bastante a pessoa a ter um conhecimento de quem Deus é e entrar naquela cultura para evangelizar. Não seria um propósito à toa, por acaso. Não é um propósito assim, eu vou lá para conhecer o pessoal, para ser legal com todo mundo. Não. Tem até a tal da piada, né? que o cara chega lá no inferno e gosta muito, está muito legal. Todo mundo é bacana lá no inferno, né? Mas, na verdade, o inferno era só uma capa também. Ele não foi bem aceito quando ele chegou para entrar definitivamente lá. Então, assim... o cristão ele tem que se munir mesmo do conhecimento da palavra. Só fazer um parêntese, para que a piada faça sentido. Gente. O cara, a primeira vez, ele foi como turista, foi bem aceito.
Depois, quando ele foi como imigrante, desceram o cacete dele. É isso. Então, é isso que ela quis dizer. Isso. É isso aí, gente. É porque eu não sei contar piada. E ele já sabe que eu não sei contar piada. Eu conto a piada pelo fim e nunca dá certo. Não é legal o nosso filho Matheus. Ele acha que ele conta piada. Aqui em casa todo mundo acha que conta piada, né? Mas tudo bem. Sim, mas continue. Aí, já esqueci agora. Não, você está falando dessa informação, desse background que você tem que ter. Que o cristão, ele precisa se munir mesmo. E realmente, ele entrar numa cultura desarmado, sem o conhecimento antropológico, cultural, sobretudo teológico, porque, na verdade, nenhum conhecimento está fora do conhecimento de Deus, do que Deus é. Deus deu esse conhecimento antropológico para a gente estudar mesmo, para conhecer as culturas mesmo. Então, vem de Deus isso. Reforçando, então, minha tese, já que você, de certa maneira, me apoiou, porque eu acho que, pensando em Deuteronômio, pensando no Velho Testamento, todo Deus falando assim, inculcarás no teu filho a palavra dia e de noite, meditarás, vai comer, vai se alimentar, vai ruminar, você vai se alimentar da palavra, para que quando ele for velho, não se desvie do caminho. Eu penso assim, sem dúvida, não é você ir de peito aberto para qualquer desses lugares. Qualquer desses lugares... Aqui nós estamos vivendo a influência do mundo, em qualquer lugar, no Brasil mesmo. Dentro da nossa própria língua, a gente já... Lugar. E dentro do lugar de estudo, idem. Com certeza. Idem. Mas isso é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu vi já pessoas que se formaram em teologia e falam assim, cara, você se contaminou com algo errado dentro de uma aula de teologia. Exato, eu já ouvi. Se eu não me engano, foi o Nicodemos. Falou que ele teve uma dificuldade. Ah, é? Estudando teologia. Por que ensinava errado para ele? Uma teologia liberal. Ah, tá. Né? Uma vez que ele foi estudar, ele conta isso aí num dos vídeos dele, em alguns vídeos. Então, assim, todo exemplo que você deu de José do Egito, que nós discutimos, né? Moisés Daniel. Todos eles. Ou seja, eles não se contaminaram porque eles tinham algo maior que já estava dentro deles. Eles já chegaram lá com a cabeça feita. Isso, já estava com a cabeça feita. Então, é sempre uma briga por espaço. Sim, a briga pelo seu coração, né? Porque, na verdade, existe uma briga pelo coração. O nosso coração, a boca fala que o coração está cheio. Se meu coração não está cheio daquilo que eu creio, no caso, que nós cremos, que é a palavra de Deus, que é o centro da nossa vida e o absoluto, que Deus é um absoluto, Deus é a verdade, Ele não é uma verdade, aí a gente não tem tantos problemas de ser contaminado. Mas já aconteceu de missionário ir para o campo e ficar por lá, e gostar de lá e ficar por lá. E gostar daquilo que ele viu lá, achar que era muito mais legal. Você, dando pulo, depois a gente volta, na sequência. Você atende muitos missionários, como conselheira bíblica. Há muito tempo que eu te vejo fazer isso. Eu acho muito legal. Você já se defrontou com muitos que você fala assim, cara, a cabecinha dele está totalmente mudada. Ele é missionário, mas não de Deus. Eu diretamente não, mas poucos que eu atendi que tinham mudado a mente e o coração, né? Mas ali, quando eles chegam para mim ali, eles não estão ainda nessa fase. Ainda dá para recuperar. Mas eu tive notícia de missionários que abandonaram mesmo a missão, o chamado, a vocação. E isso aí tem muitos, né? Não, quando ele abandona a missão e o chamado, vou dizer uma coisa horrível, mas entenda-se, menos mal. Porque ele, de fato, deixou muito claro, já não sou mais isso. Quando ele abandona Deus, né? Problema. Por pior que seja para a vida dele, ele deixou muito claro, já não sou mais isso. Mas a minha pergunta é muito mais no sentido daqueles que são sinceros, são honestos, querem fazer a coisa correta, mas estão com a cosmovisão errada. Então, você tem esbarrado com muitos que falam assim, eu quero ser missionário, mas você fala assim, cara, mas você está evangelizando, e você está transmitindo, não é Deus. Eu acho que nesse sentido não, eu não tive tanto contato. Porque o missionário que eu atendo, ele já está amparado dentro de uma agência missionária e geralmente tem uma igreja, mesmo que não seja uma igreja reformada, mas são igrejas evangélicas boas, assim, não são aquelas loucas, não. Porque quem vai para missões, pelo menos pela Além, né, que é uma de tradução da Bíblia, pela mídia, essas que a gente conhece, pela PMT, né, que é presbiteriana, ele já passa por um crivo muito grande ali. O filtro dele é bem... Então, quando ele chega nesse nível,
de estar ali já buscando ajuda. Mas você sabe que o evangelho que ele prega não é um evangelho tão errado. Não está errado, né? Ele não está fora. Né? Mas eu já vi assim, grupos para-eclesiásticos que fazem evangelismo, né? E vão para outros países ou fazem coisas que realmente não está certo. Teologicamente, você sabe que não está certo. Mas aí foram poucos casos que eu atendi ou que eu soube, né? Não foi atendimento direto assim, não. Os que eu atendi não estavam tão ruins, não. Teologicamente falando. Em que sentido que a antropologia, então, tem te ajudado a ajudar os missionários? Como que é isso na prática? É basicamente isso. Como eu sou hoje, que você vai pular aí um pouquinho, mas como eu sou hoje conselheira, né? Eu faço aconselhamento cristão do missionário, então aconselhamento bíblico do missionário. Então hoje me ajuda muito a eu ter recursos bíblicos, especialmente, claro, para ajudá-los, inclusive quando eles estão em crise mesmo emocional, crise de ministério, crises com família, com marido, com filhos. Então eu consigo juntar a psicologia, a antropologia, esse conhecimento que eu tenho, e entender, por exemplo, atendi famílias que vieram de trabalhos missionários na Europa, né, Europa Central ali, e eles tinham dificuldade mesmo de se adaptar à cultura, embora não fosse tão diferente da deles, mas teve cultura ali que a mulher era muito subjugada. Então as esposas voltaram meio assim. Algumas concordaram, até entraram um pouco naquela cultura para poder também entender por que aquelas mulheres aceitavam aquela subjugação. Mas, ao mesmo tempo, algumas não gostaram tanto disso. Acharam que não iam dar conta de conviver numa cultura e ser igual aquelas mulheres lá, vivendo aquilo lá. Né? Algumas, muito crentes, conseguiram, porque entenderam o evangelho, o que elas estavam fazendo lá. Elas não esqueceram da missão. Mas as que esquecem da missão, então meu trabalho é esse. Qual que é o seu trabalho lá? Eu pergunto para a pessoa, né? Qual que é o seu trabalho? Qual o seu chamado? Qual a sua vocação dentro dessa cultura? Eu faço a pessoa pensar sobre isso um pouco. Ela já conhece, esse pessoal todo é treinado, né? Graças a Deus os missionários que eu atendo são bem treinados. Mas mesmo assim, quando são questões pessoais, por exemplo, briga entre missionários lá no espaço missionário, lá onde eles estão, no campo, né? Isso foi o espaço sideral, que a gente entrevistou um astronauta aqui. Falei, tudo agora é espacial, né? Tudo agora é espacial. Então, lá no campo missionário, existe conflito entre os missionários. Né? E, às vezes, são da mesma origem. Às vezes, são brasileiros que lá se desentendem, por exemplo. Então, eu ajudo eles dentro daquela situação, às vezes online, às vezes presencial, quando eles estão no Brasil. Eu ajudo eles a se entenderem ou a entender o conflito numa perspectiva bíblica. Por que houve aquilo? Perspectiva do coração. Né? Por que chegaram a esse ponto? Se vocês dois são cristãos, se vocês estão numa cultura que vocês estudaram para estar lá, vocês entenderam como que funciona aquela cultura, por que vocês estão brigando? Né? Então, eu ajudo muito nisso. Então, entender a cultura, antropologicamente falando, ajuda demais nessa hora. E já teve situação... pensando, eu não estudei antropologia, só li seus livros. Mas quando a gente pensa é mais sociologia, né? Etnocentrismo, também antropologia. Mas antropologia também. Quando você já teve caso de missionário que falou assim, olha, eu vou para um país árabe, mas eu não sei se eu devo usar burca ou uma roupa típica daquele país. E o costume que as mulheres usem. Isso. Existe o respeito cultural também, né? Quando a gente vai para um outro país, se existe eles tratam também o estrangeiro com uma certa distinção. Eles sabem que o estrangeiro não vai conseguir se adaptar àquela cultura. Mas, por exemplo, se um filho nasce lá, né? Uma filha, mulher, nasce nesse país, de missionários que são, por exemplo, do Brasil, provavelmente essa menina vai ter que entrar nessa cultura, porque ela nasceu ali, ela é daquela cultura. Então, aí sim, aí os missionários vão ter que penar um pouquinho mais, porque eles vão entrar talvez em crise. Então, por exemplo, eu já ouvi de missionários na Índia também, que são muçulmanos também, e passarem por algumas dificuldades. As mulheres missionárias, quando vão para lá, elas se vestem com os hábitos deles lá, das mulheres indianas. Né? Então, por exemplo, se precisar usar burca, elas vão usar.
Os missionários estão preparados para isso. Eles são preparados para isso. Se precisar usar, eles vão usar. Mesmo que haja uma certa liberalidade para os estrangeiros, né? Mas eles se adaptam um pouco à cultura para entender a cultura de dentro. Exatamente para entender como funciona aquela cultura. Na antropologia a gente entende isso. Eles estudam antropologia cultural, né? A Isabel Murphy é uma das professoras, foi uma das professoras da ALEM, tem outros professores, o próprio Ronaldo Lidório já deu aula lá, ele é um dos professores da ALEM, sobre antropologia cultural, porque esses missionários têm que estar preparados. Tem algumas coisas da cultura que não são necessariamente pecados, são usos e costumes, que eles podem sim se adaptar ali, não tem nenhum problema. Né? Então o missionário tem que estar aberto para isso. A cabecinha dele não pode estar assim, igual a minha estava no início, né? Ele tem que estar mais aberto, sabendo qual é a missão dele ali. Né? Até para saber que, ao você ter contato, você vai influenciar, mas também você vai ser influenciado. Isso. Mas é como eu falei, ele já estava munido de convicções da fé cristã, né? Do Evangelho. Então, essa influência de lá para cá é um pouquinho mais... Ela não é tanto nesse sentido assim, do missionário se perder lá e tal. É como eu falei, existem casos, sim, exceções, né? Mas não é assim uma coisa comum acontecer. Pelo menos do que eu sei, do que eu leio e conheço um pouco, né? Bom, e aí eu não posso perder o trocadilho, você estudou parapsicologia. Olha, muita gente acha que é mesmo. Por quê? Porque é sobrenatural? Psicologia. Não deixa de ser. Eu lembro quando você começou a estudar psicologia, uma piada infame que eu fazia, e de fato, não é uma piada não, eu acreditava mesmo. Tinha alguns colegas seus que era tão estranho que eu falava assim, olha, alguém falou para ela, você precisa procurar um psicólogo. Ela falou, tá, eu vou fazer psicologia. Não! Mas você falava e no fundo tem uma verdade mesmo. É isso que acontece em algumas vezes. Eu acho que a pessoa pensa assim, sabe, esse negócio de me entender, acho que a psicologia vai me ajudar. Eu entender a psicologia para a psicologia me entender, entendeu? Existe um pouco disso mesmo, eu não acho que não é tão longe da verdade, não. Tá, e o que te levou então a sair da antropologia? Você desistiu então no meio do caminho? Não, eu não desisti, eu fiz todo o bacharelado. O que eu não fiz... Foi o mestrado. Foi o mestrado. O que eu não fiz também, eu fiz um concurso para ser antropóloga do MPU. Cheguei a fazer. Eu não sabia disso. Tá vendo? Parou o podcast? Não, mas eu fiz. Foi um concurso pequeno e foi um concurso... Só tinha uma vaga para um antropólogo do MPU, né? E eu também não tinha estudado muito assim, profundamente. Eu não peguei o edital, estudei como o pessoal faz. Né? Eu achei que ia passar, porque eu sabia, tinha saído da antropologia, como aconteceu nas ciências contábeis. Quando eu saí da UNB, eu fui fazer o concurso de contador do GDF e passei. Tinham 9 vagas, eu passei na 9ª vaga, sem estudar, praticamente. E eu pensei que ia ser a mesma coisa na antropologia, só que não, né? Conhecimento é mais elaborado, né, na antropologia, tem outros aspectos, e eu não tinha estudado realmente. E como é que você migrou então para psicologia? Por que isso? Agora vamos lá, vamos ver como é que eu migrei, né? Porque assim, a antropologia, você vê o homem dentro da cultura. E a psicologia, estou cunhando essa frase agora, gente. E a psicologia, você vê a cultura dentro do homem. Gostou? Sim, faz sentido. O que aquela pessoa... Então, para mim, tinha muito a ver. Mas quando eu entrei na psicologia, eu fiquei apaixonada pelo fato de eu achar mesmo que eu ia ajudar os crentes com a psicologia. Os próprios psicólogos, ou os próprios missionários. Eu achei que os missionários iam ser ajudados. Porque eu ia ter um conhecimento especializado na psicologia. Gente, quando eu for falar de psicologia agora, eu queria que a gente avisasse aqui, eu não demonizo a psicologia, mas eu tenho certos cuidados com a psicoterapia, que é isso, depois a gente vai fazer a diferença. Mas quando eu fui fazer a psicologia, realmente eu queria unir o útil ao agradável, unir conhecimento de antropologia e o de psicologia para ajudar mesmo missionários, as pessoas em geral, né? Porque eu não atendi só missionário, né? Mas eu ajudei, eu creio que Deus... por meio da psicologia que eu estudei e dos atendimentos que eu fiz nas psicoterapias, eu ajudei as pessoas. De fato, elas saem melhores. Né? Pessoas que chegam lá estressadas, nervosas, ansiosas, querendo até tirar a própria vida,
Acho que ajudei muitas pessoas, assim. Então, o Senhor me deu esse privilégio, né? É uma honra mesmo. Então, quando eu migrei. Mas eu migrei dentro de uma abordagem que eu achava a melhor de todas. E até hoje eu não sei se eu acho ela a pior de todas, mas ela é uma abordagem extremamente humanista. Ela já começa, os pressupostos dela são muito humanistas. Você quer que eu explique o que é humanismo, né? Porque muita gente fala, como disse até a Isabel Murphy para mim na época, eu falei assim, Isabel, eu quero fazer psicologia humanista do Carl Rogers. Aí ela falou assim, que ótimo, Jesus era humano. Aí eu falei, não é que ela tem razão, né? Então ela foi por essa linha. E eu achei isso convincente mesmo, porque eu falei, realmente, eu vou falar sobre o ser humano, conhecer a humanidade, né? Um pouco mais, a psique humana, a alma humana. Só que aí vem os conflitos. Eu não sei se você já quer que eu fale sobre isso, mas vem os conflitos. A psicologia me fez saber muita coisa, me ajudou e tem me ajudado ainda, o conhecimento psicológico. Só que também, de novo, entrei em conflito entre os absolutos, entre o absoluto e o relativismo. A psicologia ela é relativista também, altamente relativista, porque ela é humanista e quem está no centro das ciências da psique humana é o homem. Dá um exemplo prático para a gente entender como é que funciona esse conflito. Olha, o conflito... Eu vou falar o conflito dentro de mim, de um cristão, não é isso? De um cristão. Eu até hoje, fazendo um parêntese dentro do parêntese, eu até hoje fico preocupado quando os jovens cristãos querem fazer psicologia. Porque eu não sei se eles estão preparados. Porque a psicologia você tem que estar preparado. Eu fui fazer psicologia, eu já estava velho, eu estava com 47 anos. Que eu fui cursar psicologia. Então, e olha que eu tive crise. Por quê? Porque a psicologia, principalmente a psicologia clínica, que foi aonde eu entrei, eu sou psicoterapeuta, hoje não mais, mas assim, eu entrei para ser psicóloga clínica, que é essa psicóloga que acompanha a pessoa, faz tratamento, entre aspas, a gente não usa muito esse termo, mas a gente acompanha a pessoa nas crises dela, naquilo que ela precisa resolver, nas demandas dela. Então, ali, pelo código de ética da profissão, você não pode trazer sua visão absoluta de um Deus. Você não pode. Né? Você não pode impor isso para o seu aconselhado ou para o seu cliente, para o seu paciente. Então a crise está exatamente aí. É uma crise prática do código de ética da profissão. Eu não posso chegar para ela e falar do evangelho para ela como solução. A solução não é o evangelho. A solução não é Cristo. A solução é ela mesma. Carl Rogers falava que a pessoa ela tem a própria verdade dentro dela, a realização da vida dela está dentro dela mesma. E o psicólogo dessa abordagem ele tem que fazer florescer essa verdade, entre aspas, que está dentro dela. É a verdade dela. E ninguém tem o direito de dizer que ela está errada ou está certa. Se aquilo vive, se está fazendo bem para ela, se ela está sendo feliz, amém. Ninguém tem que... Essa é a crise. Porque os valores absolutos de um cristão... eles entram em crise com os valores relativistas do humanismo. Obviamente, sem dizer o nome das pessoas, mas me cita um caso em que você viu isso muito, muito claro desse conflito, de alguém que te procurou. Olha, que tem me procurado por causa do conflito, do conflito de da situação, não necessariamente desse conflito assim, eu não posso falar de Deus, mas como é que eu vou transformar isso? Eu queria transformar esse conflito de forma mais palpável, no dia a dia, entendeu? Você foi atender um cliente, é cliente que se chama? É cliente ou paciente, tanto faz. Cliente, e o cliente me disse isso e aquilo, e eu sabia que a solução era esse caminho, e eu não podia, porque eu era psicólogo, entendeu? Me dá um exemplo real disso. Porque quando eu vou te procurar para saber qual profissão que é você, eu não sei em que isso pode haver conflito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Deus foi muito bom comigo. Muito, mas muito bom. Porque a maioria das pessoas que eu atendi até hoje, elas têm um conhecimento do Evangelho. Elas já têm um conhecimento. Eu consigo fazer uma ponte rapidamente. Então, por exemplo,
um caso, mas um caso positivo, não foi um caso nesse negativo, no conflito, assim, eu ter que falar para a pessoa uma coisa que ela não acreditava. Porque se ela não é uma cristã, se ela nunca teve contato com o cristianismo, seja católico, seja evangélico, seja o que for, se ela nunca teve contato com o cristianismo, realmente aquela minha linguagem, na hora que eu vou dar o feedback para ela, que eu vou dar uma resposta ao que ela está falando, né? E tentando ajudá-la naquilo ali, se ela não tem nenhum conhecimento do evangelho, nada, eu vou te dizer que eu atendi 2 pessoas assim, que não tinha nenhum conhecimento de nada do evangelho. Mas quando a pessoa fala assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a pessoa fala assim, eu tô muito triste porque eu não vou saber perdoar fulano. Ela usou essa palavra perdoar, eu aproveito. Da onde que ela tira isso? Que ela tem que perdoar. Hoje o pessoal está usando, dá um feedback, perdoa aí, fulano. Não, sem ter a referência em Deus. Mas aonde vem essa história que eu tenho que perdoar o outro? Se eu não tenho valores absolutos, para que eu preciso perdoar? Então, na hora que uma pessoa chegava e falava essa terminologia, eu já sabia que ela tinha um conhecimento. Falei, de onde que você tirou isso, que você tem que perdoar? Aí a pessoa fala, não, é porque eu sei que eu tenho que perdoar as pessoas, mas você sabe de onde? Aí a pessoa mesmo vai trazendo. Então, aquela crise que ela chegou, de ela não saber perdoar, mesmo sem eu saber se ela é evangélica ou não, mas eu tenho um vocabulário que a gente pode unir. E aí a gente vai... Então, assim, eu nunca tive uma pessoa que realmente falasse, não, eu não sou cristã, eu não quero saber disso, dessa psicologia que você está falando, isso aí que você está falando para mim. Nunca tive essa crise, nem de um cliente para mim, nem de eu para o cliente, que sempre eu consegui fazer essa ponte. O problema é que eu não poderia levar isso muito à frente. Nunca pude levar isso muito à frente. Então, a psicoterapia, que é o que eu faço hoje na Bíblia, que não é uma psicoterapia, é um aconselhamento bíblico, eu não conseguia fazer lá. Eu não podia pegar uma Bíblia e abrir uma Bíblia, porque não pode mesmo. Né? No máximo, quando uma pessoa pede, ora por mim, porque é um cristão e eu sei que é cristão, mas ela pode me denunciar também. Ela pode chegar ali na esquina e falar assim, peraí. Mas eu sei também de psicólogos que usam outras crenças dentro do consultório. E não é cristão, mas são outras crenças um pouco mais aceitáveis. Por exemplo, leitura de mão. Né? Fala, não, mas isso é uma ciência. Mapa astral. Né? Então, isso é uma coisa que acontece nos consultórios. Mas como nunca houve denúncia, fica por isso mesmo. Então, assim, no caso do cristão, esse valor cristão é mais absoluto que qualquer outro desses aí. Então, eu não tive crise por isso, porque ninguém foi me denunciar, porque realmente eu não impus nada, mas eu sempre busco, dentro da história da pessoa, dentro do que ela está vivendo, a base da fé que ela tem em Deus, né? Quando você fez antropologia e te apertaram, e até disseram, olha, você está no lugar errado, você reagiu dizendo assim, não, a democracia eu tenho direito a estar aqui. Eu vou continuar. Eu não falei com o professor, mas continuei. Eu vou continuar. Mas a psicologia, em algum momento, te colocou em conflito a ponto de você falar assim, cara, esse é meu caminho, vou entender os corações e vou... Eu quase fui abduzida, né? Pela psicologia. A psicologia é muito boa. Não. Sabe aquela história que o pessoal fala aí, né? Todo mundo está falando, todo mundo devia ter um psicólogo? Todo mundo devia passar por psicoterapia? Pois é, eu quase fui abduzida. Esse entendimento, o Rogers, ele era muito bom. A abordagem rogeriana, abordagem centrada na pessoa, né? Já diz tudo, né? É uma abordagem muito convincente. Para quem está vivendo nesses dias, você chegar ali, você ser acolhido, ser ouvido naquilo que você está vivendo, e a pessoa te entender, te compreender, nossa, aquilo é bom demais. É muito bom. Então, é convincente, assim. Por isso que eu falo, eu não sou contra a psicologia como um todo, mas eu sou contra aquela psicoterapia para uma pessoa que, às vezes, até um cristão, ali sim, ele pode ser abduzido também. Abduzido. É extraterrestre. É extraterrestre. Pode ser abduzido, assim. Pode ser muito cooptado para aquele tipo de pensamento, porque é muito bom.
É muito legal você ouvir uma pessoa que, de uma certa forma, fala assim, nossa, isso que você está falando é isso, é isso. Bacana isso, você pensar assim. O psicólogo humanista rogeriano, ele é bem assim. Ele é muito congruente, né? Porque é um dos princípios de Rogers lá, no atendimento, é ser congruente, é ser coerente, é ser empático, é aceitar a pessoa incondicionalmente, uma consideração positiva e incondicional. Pensa que isso não é bom? Quem que não quer ser aceito incondicionalmente? Então, Em nenhuma situação há confronto? Em nenhum atendimento há confronto? Na abordagem É. de Rogers, jamais. Você não confronta nada. Você pode, no máximo, dizer isso. É interessante, isso aí parece que te faz mal, né? Parece que não está te fazendo bem pensar assim. O máximo de confronto que se faz dentro de uma psicoterapia humanista rogeriana. Você não usa confronto. Aliás, a que mais confronta hoje, mesmo assim com vários, porque ela é a comportamental. Cognitivo-comportamental ou só comportamental. Essas duas abordagens, elas têm um pouco mais de confronto, porque ela está trabalhando com comportamento mesmo. Então, assim, comportamentos que devem ser reforçados ou devem ser extintos. Então, esse tipo de extinção de comportamento é um tipo de confrontação. Porque se você, por exemplo, se você tem um comportamento autodestrutivo, que está te fazendo mal, então o psicólogo, o profissional vai ali te ajudar a extinguir esse comportamento que está te fazendo mal. Não sei se isso pode ser chamado de confrontação. Um outro tipo de confrontação que pode acontecer, mas que, ao meu entender, não é uma confrontação, é aquela assim, por que você está aguentando isso que você está aguentando? Para de ser bobo. Esse é um tipo de confrontação. Mas é o contrário do que a Bíblia fala. Muitas vezes a Bíblia fala assim. Muitas vezes não. A palavra de Deus diz para você virar a outra face. Ao contrário, você vê que é conflitante? Isso é muito conflitante. Então lá você fala assim, para de ser bobo. Você não tem que virar outra face, não. Você é você. Você que manda em você. Já a Bíblia fala, perdoa. Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Sofre o dano. Então, assim, é tudo ao contrário. Então, entra em rota. Rota de quê? De colisão. Colisão. Esqueci a palavra, mas me lembro. Entra em rota de colisão. Então, assim, para o psicólogo que está de fato, ou psicoterapeuta especialmente, né, que está de fato imbuído da fé cristã, da fé no Evangelho, em Deus, em Cristo, ele não consegue ficar muito tempo ali. Foi o meu caso, eu não consegui. Eu não consegui. Porque eu queria dizer para a pessoa que a solução dela estava no Evangelho. Estava realmente no Evangelho. E olha que eram pessoas cristãs. Mas eu não podia avançar. Eu não podia desobedecer o código de ética, né? Na psicoterapia. Então, realmente, foi isso que aconteceu comigo. Mas não houve nenhum momento que você se apaixonou pela psicologia, pode falar assim, cara, esse é o caminho, as pessoas não têm a cabeça fechada, eu posso ajudar as pessoas agindo dessa maneira. Não, eu achei mesmo. Quando eu participei dos encontros da ACP, né, que tinha alguns encontros, esses encontros eram assim. Mas só que eu via que o Evangelho estava em primeiro lugar na minha vida. Quando eu queria entrar na psicologia de cabeça, A ACP a abordagem centrada na pessoa, né, essa abordagem ela era muito convincente, como eu falei, mas quando eu estava ali e via como que as pessoas agiam, alguma coisa não batia. Sabe quando você fala assim, gente, tem alguma coisa errada aqui? Porque eu sei aquela coisa, você tem que amar incondicionalmente, você faz o que você quer. Então, no meio dessa abordagem, de outros encontros da psicologia, principalmente nessa, existe muito liberalismo, muita liberalidade. As pessoas fazem coisas que elas nunca fizeram. E depois elas começam a pensar em separar do cônjuge, começam a ter relacionamentos extraconjugais. Então, assim, é uma coisa que abre demais para o lado ruim, né, a cabeça das pessoas lá. Então, quando eu vi que podia acontecer isso comigo, eu falo que eu não, né, que não fui eu. Deus foi me puxando de volta. Ali eu quase me perdi mesmo. Me perdi porque, como é uma coisa boa, você está com gente legal, gente bacana, né? Então, assim, tudo é muito atrativo. Então, não tem realmente, você fica sem saber
Por que eu estou aqui? Essa pergunta começou a acontecer quando eu fui num encontro em que eu pedi para um colega meu, eu falei, vamos fazer porque a gente tem como é que fala? Um instrumento que a gente usa para focalização chamado, né? Então, eu falei, vamos usar essa focalização com a Bíblia, com o Salmo, né? Essa foi uma das coisas que me acendeu uma luzinha. E eu achei que ele ia gostar, porque esse pessoal, eles aceitam tudo, né? Abordar a centrada da pessoa, não, beleza, você gosta disso, vamos nessa. É legal, é sua verdade, bacana, né? Só que ele falou, não, eu não quero. E ele se dizia católico, eu falei, poxa, ele vai topar, né? Ele é católico, conhece a Bíblia, conhece Salmos, vamos usar a focalização com os Salmos, né? Mas aí ele falou, não, eu não quero. Aí eu falei, estranho isso, né? Um cara que se diz tão católico, tão coisa, e também tão da abordagem, e tudo é liberal aqui dentro, você pode fazer o que você quiser lá. Tanto é que eu fui para San Diego, não sei se eu coloquei nas minhas anotações, né? Mas assim, então ali começou a acender a luz. Falei, peraí, não é assim, não é tão assim, né? Não é tão liberal, você não pode falar o que você quiser. As pessoas vão realmente... vão te odiar, vão começar a dar aquele hatezinho, né, para você, vai te deixar ali um pouco à parte. Então não é tão aberto assim. Não são aquelas pessoas tão... Nunca é. Entendeu? E ali eu comecei a sentir, aqui não é o meu lugar. Mas eu já estava bem convencida de que a abordagem era a abordagem mais cristã. Eu não falei muito de Rogers, mas Rogers começou a vida dele, ele era um cristão, na família dele. Ele foi criado numa família cristã. De certa forma, quando ele começou a viajar, dentro também já desse conhecimento que ele começou a ter, né? Ele trabalhava em hospitais psiquiátricos e tudo, e ele começou a viajar também, fazer viagens missionárias, entre aspas, né? Porque eu acho que era no início mesmo. Mas ele começou a se desencantar do evangelho. Ele não sei se ele chegou a se converter mesmo ao evangelho. Então, aquilo que ele falava da empatia, que eu achava que tinha a ver com o evangelho, eu falei, não, essa empatia aqui é isso. A gente precisa amar as pessoas incondicionalmente. É isso mesmo. Então, fazia muito link com a minha fé, né? Então, naquele momento, até um pouco depois da minha formação em psicologia, eu ainda achava isso. E quando eu comecei a fazer os encontros da ACP, que eu já tinha formado e estava na pós-graduação da abordagem, aí a ficha caiu. Eu falei, gente, eu estou muito tempo nisso aqui. E comecei a ver amigas minhas a se desviarem do evangelho. Pessoas que eram evangélicas e se desviaram realmente. Não querem mais saber de Deus. Falam que amam a Deus, mas elas não querem viver uma vida de temor a Deus, né? Uhum. E como é que entrou nisso daí, então? Você começou a pensar em aconselhamento bíblico? Foi exatamente isso. Alguma coisa tinha que ocupar a minha mente nessa ação de ajuda, né? De ajudar as pessoas, né? O que fica, então? Tem que ter coisa prática. E aí comecei a ver o aconselhamento bíblico com outros olhos. No Brasil não existe a profissão de conselheiro bíblico. Então essa foi eu fiquei numa dúvida, num limbo. Quando eu estava saindo da psicologia, eu estava meio no limbo. Porque eu falei, para que profissão eu vou migrar? E eu já estava me aposentando. Na verdade, eu me aposentei 5 anos depois que eu... no ano que eu me formei em psicologia, eu me aposentei. Foi 2010, tudo aconteceu ali, né? Meu pai faleceu, tudo aconteceu ali. Então, era um ano crítico para mim. Mas eu comecei a trabalhar em psicologia como psicoterapeuta, né? Montei um consultório, comecei a trabalhar. E ali meu coração já estava mudando um pouco, né? Eu já estava assim, não estava mais convencida de que a psicologia ia ser a minha profissão para a vida toda. Eu sou psicólogo ainda, eu não sou mais a psicoterapeuta, mas quando eu entrei na psicologia e ao mesmo tempo no aconselhamento, como eu não via o aconselhamento como uma profissão ainda, porque não tem uma formação oficial, vamos dizer assim, formal, né? Então eu fiquei assim no limbo entre psicologia e aconselhamento. Mas eu ainda era psicoterapeuta mesmo, trabalhando no consultório, atendendo e tudo, né? Mas o meu coração já não ardia mais pela psicologia, seja ela de qual fosse a abordagem. Eu usei a abordagem um pouco da TCC, porque eu gosto, né, da terapia cognitiva, comportamental.
Eu acho que ela ajuda a pessoa nos comportamentos que ela quer mudar e tudo, é uma coisa bem externa, né? Mas a psicologia humanista, ela quer entrar na crença da pessoa. O Ed Welch, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, existe uma vizinhança entre a psicologia e o aconselhamento bíblico. Porque eles estão falando do mesmo objeto de estudo, que é a alma humana, né? Então, quando ele entra aí, só quem resolve é a antropologia, o aconselhamento bíblico. A Bíblia que resolve. A psicologia vai até determinado ponto, ela dá uma ajuda, sim, mas ela vai até ali e para. Se ela tentar ir um pouquinho mais, a pessoa se perde. Como eu vi uma amiga minha, eu falei, eu ia falar o nome dela, eu falei, fulana, você tá diferente. Ela falou, eu vou mandar mesmo a pessoa para lá, para aquele lugar mesmo. O que eu estou fazendo agora é terapia, minha filha. Eu não quero mais saber de ninguém. Se alguém vier pisar no meu pé, eu piso também no dele e mando para aquele lugar. Então, assim, eu falei, uau, você está fazendo essa terapia aí? Agora eu sei quem eu sou. Ela era baixinha, virou assim, né? Ficou com raiva da humanidade e não engolia sapo nenhum, não levava desaforo para casa. Então, quando eu vi assim, eu falei assim, gente, é isso que a psicoterapia faz com as pessoas? É isso mesmo? Vai deixar essa pessoa aí parecendo um monstro, uma troglodita, querendo brigar com todo mundo, ofender todo mundo? Eu não quero isso para mim. Eu não quero ajudar a pessoa a ser assim. Então, quando eu fiz a transição para a antropologia, eu estava transitando sabendo que a palavra de Deus fazia sentido. Mais sentido do que a própria psicologia. Mas eu fiquei no limbo, que eu te falei. Então, transição para o aconselhamento bíblico. Eu falei antropologia, desculpa. Gente, é que tudo começa com A, né? Transição para o aconselhamento bíblico. A transição para o aconselhamento bíblico, desculpa. A da psicologia para o aconselhamento bíblico foi assim, foi um pouco difícil. Porque as pessoas diziam, mas você vai continuar psicólogo? Então, alguns cursos que eu fiz em aconselhamento bíblico não aceitavam psicólogos. Ou falavam contra a psicologia. E aí, até eu entender isso, demorou, né? Eu tive que pedir muito a Deus discernimento para não tomar uma atitude impulsiva de sair da psicologia de vez, porque eu queria sair. Eu falava assim, não vai dar certo, isso aqui nunca vai encontrar, isso aqui nunca vai dar link. Na minha cabeça, você não vai fechar. Mas realmente eu consegui entender isso. O que não dava link é a psicoterapia. É quando eu estou ali orientando a pessoa com base em pressupostos humanistas. Isso aí não ia dar link mesmo. E aí eu consegui entender que eu não ia ser uma profissional do aconselhamento bíblico, mas hoje, por exemplo, eu sou uma microempreendedora individual no ensino bíblico. Então isso ajuda, porque o aconselhamento acaba sendo isso mesmo, você ensinar a palavra de Deus para as pessoas, para elas poderem aplicarem na vida dela, para elas serem cada dia mais parecidas com Cristo. Então, hoje eu estou em paz com isso, mas essa transição na época foi difícil por isso. Pessoas te procuram para aconselhamento profissional? Também, eu sou orientadora, ainda pela psicologia eu faço orientação vocacional profissional, né? Eu faço perfil psicológico dos missionários, inclusive quando eles vão para campo, porque eles precisam saber, a agência missionária e a igreja precisa saber se aquele missionário tem condições emocionais e psicológicas para irem para o campo. E faço avaliação psicológica, né? Uso testes, aplico testes e faço entrevistas, converso com as pessoas, aplico aquele questionário histórico de vida e tal. E são coisas que eu faço até hoje. Cada um que vem aqui e fala sobre aconselhamento bíblico, eu sempre me pego nessa situação. E você fala assim, puxa, tem tanto conhecimento na psicologia que ele não conflita. Sim, tem. Então, por que você recusá-lo simplesmente como se falasse assim, você não está na minha bolha, você não é santo? Exatamente. Por isso que eu não recusei a psicologia. Deus não deixou eu sair da psicologia. Porque existem áreas da psicologia, gente, que nós temos que dar glória a Deus e continuar. Porque é uma ciência muito boa quando bem aplicada, bem estudada, são pessoas competentes. Por exemplo, aquele psicólogo que trata do desenvolvimento, né, infantil, do ensino, o psicólogo escolar, o psicólogo que entende problemas que a criança tem, né, de aprendizagem. Esses psicólogos, eles são preparados para isso, eles estudaram para isso, né?
Psicólogos que atendem os autistas, né? Com TEA, né? O transtorno do espectro autista, eles são pessoas preparadas, eles estudaram para isso. Então, assim, na nossa igreja tem pessoas assim que estudaram para isso, profissionais na área da psicologia. Então, esse tipo eu não vejo problema, não. E eu acho que são muito, muito úteis, trabalham com competência, né? Eu não critico esses aí. E tem o psicólogo também empresarial, né? Ele trabalha nas empresas, no RH. Ele sabe como fazer teste, aplicar teste para ver aquelas pessoas que vão entrar, se elas têm condições. Análise de desempenho. Um psicólogo também precisa do psicólogo, né, do conhecimento dele. Qual outra área? Tem muitas áreas. Área hospitalar, psicólogo hospitalar, muito. Eu lembro de você falando para mim do Carl Rogers, que ele ficou, às vezes, algumas semanas em atendimento com um paciente dele que era... Aquilo ali foi muito legal. Ele não sabia o que era, porque ele pedia, quando ele ia atender as pessoas dentro do hospital, é até um caso muito utilizado, o jovem silencioso. Eu não sei se esse foi o do Rogers ou de outro, mas é dessa linha também do Rogers. Ele atendeu um jovem que não falava. Ele entrava mudo e saía calado. Rogers ficava 20, 30, 40 minutos. E o rapaz não falava. E ele não sabia o diagnóstico que ele tinha, nem nada, porque ele não queria saber, ele não queria se influenciar. Que ele tratava a pessoa como pessoa. Ele falava, ele não é um diagnóstico, ele é uma pessoa. E isso é muito legal. Dentro da abordagem do Rogers, é muito interessante, realmente. Você olhar para a pessoa como pessoa. Você não falar, ele é autista, ou ele é, enfim... que seja, ele é TDAH, ele tem síndrome do pânico, ele não queria saber antecipadamente o que aquela pessoa tinha para ele poder atender aquela pessoa, né? Sem ter pressupostos sobre aquela pessoa. Ou seja, isso é muito bom, esse é um aprendizado muito bom. Isso é uma ferramenta. É uma ferramenta. Do conhecimento sistematizado pela psicologia, que na verdade no aconselhamento bíblico você faz da mesma maneira, com outro nome. Sim, e eu até digo que Deus em mim juntou as duas coisas de forma boa, porque eu aprendi isso, eu tive que treinar isso. Eu tive que treinar. Por exemplo, hoje eu estava até contando, num dia eu estava atendendo um rapaz, um jovem, um adolescente, dentro da sala, quando eu estava lá na 910, e ele olhava para uma mangueira. E eu não conseguia falar com o rapaz. Isso aí eu lembrei, o que o Roger tinha feito. E eu entrei na conversa, sem ele falar, num diálogo que ele estava internamente lá, que eu não sei qual era. Eu pressupus que o que ele estava olhando para a mangueira lá tinha a ver com o que a gente queria falar ali, ou era uma forma de eu puxá-lo para o diálogo, né? E eu falei assim, nossa, essa mangueira... Ele ficou muito tempo, para mim foi muito tempo, sem falar, né? Ele ficou, sei lá, uns 10 minutos da sessão, a sessão tinha 50 minutos, ele ficou uns 10 minutos sem falar. Aí ele... olhando para a mangueira, e aí veio essa coisa, né? Eu falei assim, vem cá, deve estar interessante essa mangueira, porque ela está bonita mesmo, né? Eu falei para ele, nossa, está bonita mesmo. Você me chamou a atenção agora. Aí ele até olhou para o meu lado, assim, como que ele chamou a atenção? Como eu não falei nada, chamou a atenção. Porque eu falei, nossa, que legal essa mangueira. Eu imagino que você deve estar assim, né? Extasiado com ela. Aí ele começou a falar. Aí startou nele de explicar, e falou, pois tá lindo demais, sabe? Eu não sei por que as pessoas levam a vida tão séria, sabe? E aí começou a falar sobre o problema. E várias vezes eu tirei a pessoa, uma das pessoas que hoje não está mais no evangelho, né, se afastou, mas continua psicóloga, ela falou para mim, uma vez eu liguei para ela, fulana, eu vou atender uma pessoa que tentou se matar, uma jovem. Nossa, eu estava apavorada, mas só lembrei dela. Ela falou assim, mas se foi para você, é você mesmo, você tem condições, você vai atendê-la. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, se sou eu mesmo para atender, vou atender. E essa menina, graças a Deus, saiu da crise que ela estava. Realmente ela tinha tentado contra a vida dela. E mais de uma vez, inclusive, a mãe dela, era uma adolescente também, a mãe dela ficou muito grata depois, falou, olha, minha filha mudou assim depois da conversa, e eu usei vários recursos, várias técnicas que eu tinha de psicodrama e tudo, me coloquei no lugar da mãe dela, e ela também ficou no lugar da mãe, e a gente trocava os papéis, né, que o psicodrama ensina pra gente.
Foi muito bom, foi muito bom. Foi emocionante até. E era uma cristã também. Era uma menina cristã, a mãe também era cristã, mas ela não sabia quem procurar. Né? Porque a filha tinha se envolvido numa situação e começou, era filha única e queria tirar a própria vida. Né? Então, assim, teve muito sucesso, graças a Deus. De todos que... todo mundo que eu atendi até agora teve muito sucesso, graças a Deus. Agora, teve um caso ou dois, acho que uns 3 até, que eu não consegui ajudar muito, mas não foi um caso tão grave assim. Foi de casamentos que eu queria que não se separassem e as pessoas se separaram, mesmo assim, né? Que eu atendo casais também. Eu atendo, enfim. Então, famílias também. Eu gosto muito de fazer atendimento de famílias ainda. Hoje eu uso mais esse recurso do aconselhamento bíblico e com esse conhecimento da psicologia que eu tenho. Ajuda um pouco também nesse diálogo, pelo menos na interação. Ali o diálogo eu treinei bastante e eu ajudo. Eu vejo que as pessoas se sentem ajudadas assim. Olha só, se a gente pudesse já ir para o final. Você fez antropologia e os professores pediram educadamente que você chispa daqui. Porque você usava métodos diferentes daquilo que não consegui me enquadrar. Mas aquilo te deixou em crise. Isso. E você permaneceu. Depois você fez psicologia e a psicologia também te deixou em crise. Mas você permaneceu. Por que te preocupa quando você fala que você vê hoje muitos jovens estudando psicologia? Eu entrei na psicologia já mais velha. Mas isso é só um critério? Não, é porque eu vejo que o jovem, quando ele vai para a psicologia, ele vai meio iludido, sabe? Ele tem uma ilusão. Se ele for para a psicoterapia especificamente, ele está mais iludido que tudo, porque na psicoterapia é a coisa mais difícil. Agora é minha vez. Vai lá. Não é comum quando o jovem vai para o seminário, cheio de vontade de só pregar, depois descobre que tem que ir para o hospital fazer enterro, atendimento 10 horas, atender crente chorando de madrugada. Tem realmente isso, mas eu creio que existe uma diferença exatamente pelos motivos que a gente falou antes, da fé. Um jovem que vai para um seminário, principalmente se ele for de uma igreja preocupada em preparar esse jovem, ou se ele estiver dentro de uma agência missionária boa, né, que se preocupa efetivamente com isso, esse jovem ele vai mais orientado. O critério para ele chegar lá, ele já passou por vários crivos, né, por vários filtros. Ele foi muito testado antes de ir. Existe a chance dele chegar lá e desistir? Existe, porque já aconteceu, né? Já aconteceu muitas vezes isso. Mas não foi uma coisa absurda também. É normal. Dentro da estatística, sei lá, de 100... Vou chutar aqui também, que eu não tenho essa estatística, mas assim, de 100 jovens que vão para o seminário para serem pastores, vão dizer que 10 desistem. É uma porcentagem boa, normal, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas vamos dizer que 15 desistem, de fato. Mas, normalmente, a maioria vai e fica. E consegue ser bom pastor, consegue pastorear, mesmo com todas as lutas e problemas que ele está sendo preparado no seminário para algumas coisas. Eu não sei, hoje parece que melhorou um pouco mais o aconselhamento. Os pastores estão mais sendo treinados, seminaristas, para aconselhamento bíblico, né? Alguns conseguem fazer o curso de aconselhamento mesmo fora do Brasil, que tem um curso lá, a formação, né, completa. A graduação. Mas eu acho que isso é muito pouco. Realmente acontece, tanto na psicologia quanto em qualquer outro curso, outra formação, há pessoas que desistem, que não querem. Tem pessoa que desiste durante o curso mesmo, né? Eu fico pensando se o conflito não faz parte do amadurecimento de qualquer profissão. Faz. Eu creio que faz. Eu creio que faz e a graça de Deus e a misericórdia de Deus atuam fortemente para você realmente não cair num buraco sem fim, né? Porque eu poderia cair. Eu poderia ficar lá dentro da psicologia completamente. Hoje eu estou na psicologia, ainda sou psicólogo, eu tenho licença. Mas eu não sou psicoterapeuta. E para que o pessoal saiba, eu fui ao conselho de psicologia e conversei com eles. Como é que foi a conversa? Foi tranquila, porque eu fui objetiva também. Eu falei assim, olha, eu não quero mais fazer psicoterapia. Eu não quero mais ser psicoterapeuta. Porque vamos dizer assim, eu não vou fazer mais psicoterapia e vou fazer aconselhamento bíblico, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com conselho para eles, eles não querem nem saber o que eu vou fazer. Mas eles querem que
quando eu vá atender as pessoas, que as pessoas saibam que o que eu estou fazendo não é mais psicoterapia, embora eu seja uma psicóloga. Porque isso pode trazer uma confusão, né? Na cabeça da pessoa. Fala, mas tu é psicóloga e tu está usando a Bíblia, orando, usando aqui aconselhamento bíblico? Como assim? Então, a pessoa que vem até mim, ela sabe, eu escrevo, deixo registrado, faço tipo, ou escrevo no WhatsApp, eu deixo em algum lugar registrado que aquilo que eu faço, um contratinho, né? Que aquilo que eu faço não é psicoterapia, né? Porque ela tem todo o direito de chegar lá e me denunciar. Falar assim, mas peraí, né? Então, assim, e eu vou ter que lidar com isso. Embora eu não tenha medo disso. É assim, um medo real, mas eu não faço por onde, né? Eu não faço por onde ser denunciada, porque não é verdade. Eu não estou fazendo nada errado, né? De errado, né? Legal. Ranuzi, então, o que você fez? Cara, a primeira vez que eu falo seu nome desde que comecei. Pois é. Ninguém nem sabe que eu sou Ranúzia. O que você poderia dizer, então, para um jovem, pensando muito no jovem que está começando sua carreira, sua vida, pensando, de repente, seguir a mesma trajetória? Eu quero, no futuro, eu quero fazer tudo que for possível para um dia ajudar pessoas. E nem para isso seja primeiro fazer contabilidade para ajudar nas finanças, depois fazer antropologia para entender culturalmente, depois fazer psicologia e depois aconselhamento bíblico. Uhum. Que cuidado. Nossa, são 4 desses, está faltando um ali, né? Tá aqui. Qual será o quinto? É o quinto. Foi legal o caminho. O que você diria de conselho para essa pessoa? Olha, eu diria que se tivesse outra profissão, não escolhesse a psicologia. Porque a psicologia ela vai entrar em rota de colisão cada vez mais. Mesmo que seja uma boa ferramenta para te ajudar na... Pois é, mas cada vez mais tem outras profissões. É isso que eu quero dizer. Tem outras profissões que você pode ajudar. Pode dar ajudas reais para as pessoas. Por exemplo, o assistente social. Você vai falar, mas não tem nada a ver com psicologia. De fato, tem um pouco a ver, sim, porque o assistente social ele tem que entender a pessoa dentro daquele contexto dela. E tem a ver com a antropologia também. Porque a pessoa tem que entender, ajudar a necessidade daquela pessoa no que ela está vivendo ali. Por exemplo, o assistente social. Se você quiser seguir pela área psi, mas não entrar exatamente na psicologia de cara, você pode fazer neuropsicologia, você pode fazer psicopedagogia, você pode fazer outras IAs, né? Outros estudos que eles tangenciam a psicologia, mas eles não são a psicologia. A psicologia propriamente dita, ela está muito bem formatada dentro do Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, nos moldes de um código de ética mais restrito do que qualquer outra profissão. Então, eu acho que antes de você, jovem, né, principalmente um jovem cristão, né, um jovem cristão que vai ouvir esse podcast, você deve ler o código de ética da psicologia antes e conversar com alguns psicólogos cristãos que ainda estão na profissão, que são psicoterapeutas também. Se você insistir na psicologia, eu quero entrar na psicologia, eu falo para você não ser um psicoterapeuta, você trabalhar em outras áreas fora da psicoterapia, dessa psicologia clínica, que ele tem que atender, acompanhar, fazer as sessões e tal, uma vez por semana. Eu acho que ele não deveria seguir por aí, a não ser que ele seja um especialista em neurodesenvolvimento, porque ele também tem que ter sessões semanais e tudo, em outras áreas que ele queira fazer, mas que não seja essa psicoterapia clássica. Né? Porque você vai ajudar relativamente, vai ajudar muito pouco. Muito pouco. Não vai, a pessoa pode sair até mais tranquila dali. Se você for um bom cristão, né, e for muito correto, muito piedoso, realmente pode ser que as pessoas sejam muito ajudadas. Mas você vai chegar num ponto em que você vai se sentir limitadíssimo. E você vai falar assim, eu não posso ser desonesto. Nem com o conselho de psicologia e nem com a minha fé. Então você vai ficar numa colisão. Eu já vi vários psicólogos saírem, de fato, da profissão totalmente. Eu conheço uma conselheira bíblica que ela saiu totalmente da profissão. Ela falou, não tem como coadunar. Chega um ponto que você fica ali fazendo as coisas pela metade, querendo ajudar a pessoa, mas não podendo falar tudo. Então, é ruim mesmo, né? Nesse sentido, eu diria para você pensar direitinho,
E conhecer, primeiro, onde está a sua fé. Se a sua fé realmente é uma fé sólida, né? Que tem uma base sólida. Porque se tiver uma base sólida, provavelmente você vai ter muitas crises. Muitas crises. Né? Eu tive muitas aos 47 em diante, até recentemente, mas graças ao Senhor, a paz que excede todo entendimento tomou conta do meu coração. E aí, realmente, agora eu não me preocupo mais. Né? Se as pessoas disserem, você não faz mais psicoterapia, eu tenho a tranquilidade de dizer que não. Outra coisa importante, não dependa da psicologia para ganhar dinheiro. Não dependa, porque vai chegar um ponto, se ela tiver que resolver, a não ser da psicologia, como eu falei, não da psicoterapia, não dependa da psicoterapia para ganhar dinheiro. Você pode ser psicólogo em outras áreas, pode ser um pesquisador, por exemplo. Eu acho muito interessante quem trabalha na área de pesquisa de neurociência, né, neuropsicologia, eu acho interessante. Mas essa psicologia clínica, eu digo que a pessoa tem que tomar cuidado, né? Porque o cristão, principalmente, ele não vai ganhar dinheiro com isso e vai ficar em crise. Quer dizer, ele vai ter só prejuízo. Né? Vai ter prejuízo. Em alguma medida. Gente, eu estou falando isso de cadeira. Eu tenho 15 anos, eu estava contando aqui, eu formei em 2010. Né? Eu já trabalhava um pouco com aconselhamento antes, eu lembrei que eu trabalhei no aconselhamento, né, remoto. Lá na igreja que a gente frequentava. Mas, assim, 15 anos na psicologia para ver tudo já mais de perto e entender como funciona, né? Então, eu diria que para o jovem, mais uma vez, não entre só com animação, só com empolgação. Calma, espera, respira. Porque essa profissão pode te trazer muitos conflitos e rotas de conflito, de conflito com outras pessoas. Com outras situações e com a tua fé. 60 e poucos aninhos de muita intensidade. Deus trabalhou muito essa questão da fé mesmo. Como que você aplica a fé na sua profissão. Né? Como que você é um cristão e não um psicólogo cristão. Como você é um cristão, antes de tudo. E depois você é o que você quiser. Nesse sentido, né? Que não entre em conflito com a palavra de Deus. Mas primeiro você é um cristão. Né? Primeiro, a pessoa tem que buscar ser um cristão. Quem é cristão é cristão. Agora, como ele vai usar, como ele vai apresentar a fé dele no dia a dia, aí Deus dá a liberdade, né? Desde que seja dentro da palavra de Deus, da forma como Deus quer que ele dê o testemunho dele, na medicina, como lixeiro, como padeiro, qualquer profissão. Qualquer profissão, como que você vai exercer e vai testemunhar de Cristo. Amém. Amém. Que bom. Que bom. Deu certo, hein? Deu certo. Eu já há muito tempo estava preocupado. Não, deu certo. Gente, que bom que você ficou até aqui. Esse foi um podcast caseiro. Marido e mulher, mas... Literalmente caseiro, em casa. Mas foi mais um papo, assim... procurei ser o mais dentro possível para te expor quais são as agruras, os dilemas de quem faz psicologia, quem faz antropologia, exerce a profissão nesse mundo e é como a Ranúzia concluiu. Mas qualquer coisa, nós somos chamados para sermos cristãos. E um cristão que pode ser um psicólogo, um cristão que pode ser um antropólogo, que pode ser um cineasta, pode ser um médico, pode ser um... Mas, sobretudo, antes de qualquer coisa, ele é um cristão. Eu espero que você tenha gostado. Esses assuntos que nós discutimos aqui, aos poucos eles são soltos e abordados com mais propriedade no quadro que a Ranúzia tem aqui na Vécio, que é o Papo Sério com Mulheres Cristãs, em que volta e meia ela está trazendo desses temas e aborda, expande um pouco mais o assunto para a gente refletir e a gente entender que como nós somos à luz da palavra de Deus e o que Deus espera de nós. Fique com o Senhor. Até o próximo podcast daqui a 15 dias, se assim lhe permitir, tá bom? Tchau, tchau.